comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 11, o versículo é do versículo 1 ao 9. Eu quero aqui trazer uma palavra que o Senhor compartilhou comigo essa tarde. Eu vou tentar ser bem sucinto nas minhas palavras. Irmãos, de antemão, se de repente você tem que acordar cedo amanhã, você precisa ir embora, onde você mora é um pouco perigoso, dê o seu horário, você pode ir, tá bom? Mas você que pode segurar até um pouquinho mais, segura aí. Eu tenho uma palavra aqui que o Senhor gerou no meu espírito essa tarde para compartilhar com vocês. E depois dessa palavra nós vamos tomar a ceia do Senhor. Eu sempre digo, o culto de ceia é o culto mais importante da igreja, porque a Bíblia diz que Jesus foi para o Pai e Ele foi preparar um lugar para nós, né? E nós sabemos que lá o Senhor vai celebrar uma ceia com todos nós, né? Com todo o seu povo. Então, a ceia é um culto importante para a gente. Então, fique aí até o final, segure aí um pouquinho. Eu sei que o Senhor vai te renovar essa noite, você vai acordar renovado, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Coloca aqui para mim, por favor. Diz assim, olha: em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e de betume e de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade, uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos e confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Versículo 9. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim desde a Babilônia o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento e nos faça entender e compreender o que Ele quer falar conosco nessa noite. Gente, a mensagem que o Senhor gerou no meu espírito é com esse tema aqui, ó: unidade para edificar ou para destruir? Unidade para edificar ou para destruir? Guarda esse tema aí no seu coração. Eu anotei algumas coisas aqui na introdução, olha. A Bíblia, em algumas partes, fala sobre o poder da unidade. Mas precisamos entender quais são os sinais que nos faz identificar uma unidade promovida pelo Espírito de Deus e as que são promovidas por Satanás. É isso que eu quero propor nessa noite aqui. A gente identificar o que é uma unidade promovida no Espírito de Deus e o que é uma unidade provocada por Satanás. Porque é o texto que nós lemos. O texto que nós lemos, havia uma unidade, mas a movimentação daquela unidade desagradou ao Senhor. Foi uma unidade que mexeu com Deus. Deus desceu na terra e Deus sondou o coração daqueles homens, e o que Deus achou não era bom. E quando Deus percebeu que não era bom, Deus decidiu trazer uma confusão entre eles, para que ao arquitetar aquilo, eles fossem
impedidos. Que é isso que está tocando? É um negócio esquisito, parece tá parecendo Família Adams, aquele... Um negócio meio de velório, isso aí. Toca esse negócio aí, irmão, pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar aí, vai. Então, nós precisamos identificar isso. Uma unidade provocada pelo Espírito de Deus, o que ela proporciona? Uma unidade provocada por Satanás, o que ela proporciona? Uma coisa a gente tem que entender, e eu e a pastora conversando sobre isso, e a pastora falou isso para mim: toda unidade tem a sua força. Toda unidade tem a sua força, seja para o bem ou seja para o mal. Você percebe um exemplo? Não vou falar de política. Você tem um governo hoje de direita, queira você ou não tem nenhum escândalo de corrupção. Goste dele ou não, irmãos, mas não tem escândalo de corrupção. Mas você tem uma esquerda que todos os governos que passaram foram corrompidos. Dinheiro na cueca, dinheiro na mala, dinheiro na meia, dinheiro em tudo quanto é lugar. É verdade ou não é? Aí o que eles estão fazendo? Junto com as emissoras de televisão, junto com tudo que é tipo de frente esquerdista que for estabelecida, junto com universidades federais que são manipuladas pela esquerda, todos eles estão se unindo, provocando uma resistência contra o governo de direita. É ou não é? E você vai vendo em tudo que Irmãos, eu tenho assistido os jornais para poder acompanhar um pouco sobre a guerra. Por isso nós, a partir de hoje, até acabar essa guerra, nós estaremos em intercessão pela Ucrânia. E está aqui, nós vamos pregar com esse fundo aqui, né? Declarando não à guerra, amém, irmãos? Não à guerra, que não haja guerra. Pastor, mas é bíblico, está se cumprindo. Ok, irmãos, eu sei que está se cumprindo uma profecia, mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Amém, gente? Então, nosso papel é de orar e de interceder, para Deus intervir, para Deus salvar pessoas ali. Tem cristãos naquele lugar, tem pessoas perecendo, tem missionários ali. Então, Deus pode fazer um reboliço para salvar pessoas em meio a tudo isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Esqueci o que eu estava falando. Então você percebe a esquerda se unindo, ou seja, é uma unidade do mal que está contra o nosso país, e promovendo uma resistência. Aí eu estava assistindo a CNN por causa disso, e a CNN faz parte do Grupo Globo, e estava lá, 47% favorável à esquerda, ao Lula, 20% ao Bolsonaro. Eu falei, qual é o demente que ainda vai votar em um líder que liderava uma gangue de corruptos? Irmãos, o que eu quero que você entenda? Que toda unidade tem um propósito. Agora, você precisa entender em qual grupo você está. Eu anotei mais alguma coisa aqui. Não existe nenhuma possibilidade de caminharmos juntos. E caminharmos juntos se o propósito que nos move são diferentes. E precisamos entender que o que nos une não são nossos defeitos, e sim o propósito. Não é isso, pastora? O que nos une, meu filho, não são nossos defeitos. Entendeu, Isaías? O que nos une não são nossos defeitos. Porque os nossos defeitos, ele tem a capacidade de nos separar. Mas as nossas qualidades, elas podem nos unir. Com qual propósito, pastor? Só existe um propósito dentro de nós. Qual é? A eternidade. Todos nós queremos chegar na eternidade. Então o que nos une não são nossos defeitos, e sim o propósito. Aleluia. Olha para alguém que está perto de você e fala, agora eu estou entendendo por que eu preciso te amar mais. Você entendeu ou não? Vamos continuar.
Então vamos entender o propósito que nos une. Eu botei aqui, primeiro, vamos entender o propósito que nos une. O propósito que nos faz vir para esse lugar. O propósito que nos faz caminhar juntos. O que nos une? Nós já aprendemos que não são nossos defeitos. Porque o nosso defeito tem o poder de nos separar. E sabe uma coisa que eu acho lindo, irmãos? Não existe ser humano perfeito. Entendeu? Bonzão. Entendeu? Não existe ser humano perfeito. Não existe pastor perfeito a não ser Jesus. Não existe liderança de igreja perfeita. Mas existe aqueles que são separados por Deus e que vivem uma vida de santidade, de separação. Eu sempre digo aqui na igreja, Deus não vem buscar uma igreja perfeita. Deus vem buscar uma igreja santa. O que é uma igreja santa? Separada. Não é santo aquela coisa, né, do catolicismo. Não é isso. É separado. Santo na Bíblia significa separado. Então Deus vem buscar uma igreja separada. Então vamos entender o propósito que nos une. Primeiro propósito que nos une, Cristo. O propósito que nos une aqui, meu irmão, quarta-feira, domingo, nas casas. Qual é o propósito? Cristo. Porque se Cristo não for o propósito, nós não estaríamos aqui. Se Cristo não fosse o centro, nós não estaríamos aqui. E aí eu coloquei aqui a certeza que todos nós temos, que Jesus morreu para nos trazer vida e salvação, ou seja, que nos faz acreditar no mesmo Deus. Por que nós acreditamos no mesmo Deus? Porque todos nós acreditamos que Jesus morreu na cruz para nos trazer vida e nos trazer salvação. Então um propósito que nos traz aqui é a certeza de que nós servimos o mesmo Deus e que Cristo é o nosso Senhor. Então perceba que não são nossos defeitos, o que nos traz aqui é o propósito. Qual é o propósito? Primeiro, de servir ao mesmo Deus. Segundo propósito que nos traz aqui é o propósito do céu. O segundo propósito que nos move é a esperança de que nós um dia iremos morar no céu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, e se tiver algum ateu que vai ouvir essa mensagem, que ele mude a mentalidade dele. O que me faz acreditar no céu e no inferno é a certeza de que um dia morreremos. Você está entendendo? A certeza de que nós vamos morrer me faz acreditar que o céu e o inferno existem. Porque o que morre é a carne, irmãos. Agora, o que mantém a tua carne aí de pé é a alma e o espírito. Tira o espírito do teu corpo e a alma, para tu ver se esse boneco de barro não cai e apodrece em 24 horas. Apodrece, entra em decomposição em 24 horas, meu irmão. Ninguém quer ficar mais perto de você. Aí agora eu te pergunto, aí o espírito e a alma vai para onde? A Bíblia vai dizer que o espírito representa a vida, volta para Deus. E a alma vai passar por um julgamento. Eu até botei no meu status hoje, todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Todos seremos julgados por tudo aquilo que praticamos na carne e praticamos na face dessa terra. Então, a alma será julgada. E você já observou? Aonde está o centro das suas emoções? É no espírito? Não. É na carne? Não. O centro das suas emoções estão aonde? Na alma. É na alma que você sente dor. É na alma que você sente tristeza. É na alma que você sente alegria. É na alma que você sente paz. É na alma. Então quem será julgada? A alma. Ou ela vai ter paz eterna, ou ela terá sofrimento eterno. Então, o propósito que nos move aqui, que nos traz aqui, primeiro, Cristo.
O propósito que nos faz caminhar em unidade. Primeiro, Cristo. Segundo, o céu. A certeza de que nós queremos morar no céu. De que Deus preparou um céu para nós. E que através de Cristo, o único caminho, nós chegaremos lá. Tá fácil? Não tá. Nós estamos lutando. Nós temos batalhado, nós temos renunciado, mas continuamos crendo que existe uma cidade preparada para nós. Aleluia! Aleluia! Então, o segundo propósito que nos une é o céu. Terceiro propósito que nos une, a igreja. Primeiro propósito, Cristo, que nos une. Segundo propósito, a certeza de que existe um céu. Terceiro propósito que nos une, a igreja. Porque não tem como você caminhar em unidade se você não está inserido na igreja. Se você não está inserido no... pastor, eu vou Cristo em casa. Meu Jesus, eu vou servir de casa. Isso não é cristianismo. Jesus não morreu por isso. Ele morreu e gerou a igreja na cruz do Calvário. Sabe por que Jesus escolheu 12 homens completamente diferentes um dos outros? Você pega João, amoroso. Você pega Pedro, estressado. Você pega Tiago, mais equilibrado. E aí você pega Tomé, meio incrédulo. Você pega Mateus, era cobrador de imposto, gostava de dinheiro. Um diferente do outro. Por que Jesus pegou todos eles e botou todo mundo dentro da igreja? Porque na convivência é que eles iam ser aperfeiçoados. Na convivência os defeitos iam aparecer. Na convivência um ia poder ajudar o outro. Na convivência ninguém seria superior um ao outro, mas todos iam ver a necessidade que teriam de um ajudar o outro. Então, antes de você pensar em desistir da igreja, pense que você é problemático e que você precisa de ajuda como esse irmão que está aí do teu lado. Aperta esse irmão que está perto de você e fala: muito prazer, problemático, eu também sou um. Eu gostaria de uma água. Alguém pega uma água para mim? E eu escute aqui. Os problemas que eu estou falando não tem nada a ver com dinheiro, tá, irmãos? Porque tem gente rica problemática demais, tem gente pobre problemática demais. Então não tem nada a ver com dinheiro, por favor. Eu estou falando de alma. Eu estou falando de caráter. Sabe? Eu estou falando de pessoas. Então, a terceira coisa, a igreja. Aí eu anotei aqui. A igreja é a instituição estabelecida por Deus como se fosse uma arca de Noé. Pega isso aqui, eu já estou caminhando para o final. A igreja é uma instituição estabelecida por Deus como se fosse uma arca de Noé. Não existe uma forma dessa embarcação chegar comigo no céu quando eu não entendo o meu lugar nessa arca. E junto com todos os tripulantes, eu me juntar para trabalhar com eles, para que a gente possamos juntos chegar no destino final. Alguém entendeu isso? Se a igreja é uma arca, e essa arca é a manivela. É manivela o nome que fala disso? Remo. É a base de remo. E ela tem um destino que é o céu. Então, peraí, eu estou vendo o Elisvander com o remo, eu estou vendo a Aline com o outro, e eu vou ficar aqui, ó. Vai, bobo, rema. Vai, boba, rema, porque eu vou chegar no céu na sua aba. Não vai não, ela já respondeu aqui. Porque se a igreja é a arca de Noé, e ela está sendo guiada por remadores, o que eu preciso fazer, pastor? Pegar um remo. Porque quando eu pego o remo, eu entro na unidade. E quando eu entro na unidade, a gente começa a ter força.
Uou! Uou! E o que vai acontecendo com o barco? Ele vai caminhando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quanto mais gente se unir ao propósito, mais rápido a embarcação vai em direção ao céu. É preciso se comprometer com o trabalho de navegar. E a segunda coisa que eu coloquei aqui dentro, não só de navegar, mas também de resgatar aqueles que estão perdidos em alto mar. Unidade para edificar ou unidade para destruir? Quando eu estou em unidade para edificar, Cristo é o meu Senhor. Meu destino é o céu. Eu faço parte da igreja de Deus, do corpo. E eu estou dentro dessa embarcação, mas não estou de bobeira. Não estou à toa. Eu vou pegar um remo e vou começar a fazer a minha parte, para que a gente possa chegar todo mundo junto. Ó. Só que a arca está indo e existem pessoas que estão em alto mar. O que a gente precisa, pastor? Enquanto eu estou remando aqui, ó, de alguém que fala assim: aí, vai remando aqui que eu vou salvar um ali. Vai remando aqui que eu vou resgatar o outro que está ali. Hã? De repente, eu estou aqui remando e o Jael já está lá na popa do navio assim, ó, da arca, ó. Já vi um, reduzir a velocidade, reduzir. Nós precisamos resgatar esse que está em alto mar. Aí quem está em unidade para destruir vai pensar assim: não para não, vamos embora. Quem está em unidade para destruir está assim: ninguém mandou ficar fora da arca. Quem está em unidade para destruir está assim: fala sério. Tem gente em unidade para destruir, irmãos. Mas tem gente em unidade para edificar. O que nós precisamos entender é que nós estamos dentro da arca. E cada um precisa pegar o seu remo, para juntos trabalharmos em unidade, entendendo os nossos defeitos, respeitando os nossos defeitos e entendendo as nossas qualidades, porque são as nossas qualidades que vai nos unir no propósito de chegarmos na eternidade. Aí então, peraí, eu já entendi, pastor. Eu estou na unidade para construir, para edificar. Eu não estou em unidade para destruir. Vejamos. Segura mais um pouquinho aí. Quando eu sei que eu estou edificando e não destruindo? Quando eu sei que eu estou em unidade, edificando e não destruindo? Pega isso aí. Primeiro, quando eu ajudo os meus irmãos, quando eu me coloco para ajudar os meus irmãos, quando eu procuro ser aquele que auxilia os irmãos. Em Eclesiastes 4, do versículo 9 e 10, diz assim: olha, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra depressa.
Olha o que Salomão está falando, o que o poder da unidade faz. O poder da unidade. Quando eu entendo que eu posso ser bênção na vida de alguém, quando eu entendo que eu posso abençoar a vida de alguém, e Salomão foi tão feliz no que ele escreveu, que ele está dizendo assim: olha, se alguém se levantar contra você, você sozinho pode perecer, mas se você estiver em dois, vocês resistirão. Você entende por que tem lutas que você não consegue vencer? Porque você disse assim: ó, Deus é comigo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deus é contigo, mas você não está dentro da embarcação, e você não está trabalhando para edificar, você está trabalhando para destruir, porque ninguém no reino de Deus caminha sozinho. Nós precisamos caminhar em unidade, como corpo. Quando eu sei que eu não estou edificando, mas eu estou destruindo, quando a minha boca é usada não para edificar, quando eu sei que eu estou edificando, quando a minha boca é usada para edificar, quando eu sei que eu estou destruindo, quando a minha boca é aberta para destruir. Aí, Salmo 120, versículo 2 diz: Senhor, livra-me dos meus lábios caluniadores. Ó, o salmista está falando, não é dos lábios, é dos meus lábios caluniadores, e da língua mentirosa e traiçoeira. Livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. Ei, pastor, eu estou dentro da arca, e eu estou edificando, eu estou contribuindo, ou eu estou destruindo? Como é que estão os seus lábios? Como é que está a sua boca? Porque tem gente que não dá facada com a mão, né? A língua parece uma flecha, vai tacando flecha em todo mundo com a língua. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 12: guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Quando eu sei que eu estou edificando, quando eu sei que eu estou destruindo. Olha o que diz Provérbios 13:3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Eu vou ler de novo isso aqui, porque tem muita gente perturbada de espírito e de alma. Aí depois fala: pastor, olha por mim, estou sentindo uma perturbação. Fala mal de todo mundo, irmãos. Fofoqueiro, fofoqueira. Falar mal de pastor, então, meu irmão, é condenação eterna. Eu falo para todos os irmãos que vêm de outra igreja para cá: não fala mal de pastor, porque você fala do que vem, depois tu vai falar de mim. Não deixo. Por quê, irmãos? Porque aquele que fala muito a sua alma vai se achar em perturbação depois. Eu tenho feito um exercício com a minha esposa, porque eu, como pastor, às vezes eu fico com a minha esposa, e o fulano de tal, e a fulana de tal, e o fulano de tal. E aí, querendo ou não, nós somos levados a fazer alguns comentários. E aí o Senhor começou a me repreender, irmãos. Para de falar e ora. Para de falar e ora. Para de falar e ora. Eu estou nesse lugar com Deus, irmãos. Eu não falo mais de irmão nenhum. Quando eu e minha esposa falam: o irmão de tal, vamos orar por ele. Sabe por quê, irmãos? Eu não quero achar minha alma em perturbação. Para de falar da vida dos outros, toma conta da tua vida, irmão. Deus te deu uma vida, então toma conta dela. Quando você fala mal de alguém, você está contribuindo para a destruição.
Você está se unindo com alguém para destruir, porque todo fofoqueiro precisa de alguém que ouve. É uma unidade para destruir. Você entende? Como às vezes tem gente dentro da arca em unidade destruindo, para destruir. Olha aqui. A terceira coisa que eu coloquei aqui. Quando eu sei que eu estou edificando, quando eu persevero pela unidade. Olha aqui o texto que eu coloquei, Atos 1,14. E todos esses perseveravam unânime em oração, juntamente com mulheres, com Marta, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que eles faziam? Perseveravam em unidade, perseveravam no partir do pão, perseveravam em oração. Sabe o que a gente tem que fazer, irmão? Perseverar pela unidade. Não é ficar falando, o irmão não falou comigo, o pastor não me ligou essa semana, a irmã tal, meu Deus, misericórdia. Sabe o que você está fazendo? Você está em unidade para destruição, e você não está perseverando pela unidade. Por quê, pastor? Porque se ninguém falou contigo, vai até a pessoa e fala. Se o irmão não te cumprimentou, vai até ele e cumprimente. O que você está fazendo? Perseverando pela unidade. O que nós precisamos na igreja? Pessoas que perseveram pela unidade, que trabalhem pela unidade, que se esforçam pela unidade, que promovam a unidade da igreja. Olha o que Romanos 5 diz. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Pastor, o que o senhor quer dizer com esse texto? Eu quero dizer para vocês que nós seremos provados. A nossa unidade vai passar por provação. O nosso amor por Jesus vai passar por provações. O nosso amor pela igreja de Deus vai passar por provações. Mas o que nós precisamos, Paulo está dizendo, ser perseverante. Aí ele vai dizer, porque a perseverança vai gerar em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai gerar o quê? Esperança. E aí ele vai dizer, por que esperança? Porque a esperança não morre. Por que a esperança não morre? Porque ela foi derramada em nós através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca morre. Ele é eterno. Aleluia. Aleluia. Olha o que Tiago 1,3 diz. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais esperança. Produz mais perseverança. Sabe o que Deus vai fazer conosco? Ele vai provar a nossa unidade, para que através dessa aprovação a perseverança cada vez mais aflore. E a gente vai cada vez passando nesses testes, nessas provações, e o nosso caráter vai sendo cada vez mais aprovado. E para fechar, o que nós concluímos? Que todos nós precisamos cooperar com a unidade do corpo de Cristo. É uma responsabilidade de todos. É uma responsabilidade de cada um de nós. Ou você está em unidade para construir, ou você está em unidade para destruir. Que lugar que você está? Aonde você está nessa embarcação? Ou você continua dentro da arca de Noé, sem fazer nada? Deixa eu te dar um recado. Você está fazendo a embarcação ir mais devagar.
Você está cooperando para a embarcação atrasar o seu trajeto. Diga para alguém que está perto de você: está na hora de você pegar um remo e começar a trabalhar. Está na hora. Ou a gente caminha em unidade, irmãos, porque nós acreditamos no mesmo Deus, porque nós queremos ir para o mesmo lugar, e porque nós entendemos que somos a igreja de Jesus. Ou a gente vai ficar de fora. Ou a gente vai ficar de fora. Irmãos, eu sei o Cristo que eu sirvo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu faço parte da igreja de Deus. E eu trabalho incansavelmente pela unidade dessa igreja. Eu trabalho, eu persevero, irmãos. Eu sou implacável contra a fofoca, contra disse-me-disse. Quando chega até mim, eu vou logo para resolver. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter um propósito. E todos nós precisamos ou cooperar para a edificação, ou nós vamos cooperar para a destruição. Eu quero orar por você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Você precisa trabalhar para a edificação. Quem está unido para edificar não fala mal um dos outros. Quem está unido para edificar não julga os outros. Quem está unido para edificar não se vê superior aos outros. Quem está unido para edificar ajuda, ora, se põe como um ajudador. O Senhor gerou essa palavra no meu espírito essa tarde. Eu fiquei durante a tarde escrevendo essa mensagem, e o Senhor falando para mim sobre unidade. Existem pessoas unidas para nos destruir, se unindo para nos destruir. E nós precisamos nos unir, irmãos, para vencer. Porque se a gente estiver junto, se nós estivermos juntos, seremos como o cordão de 3 dobras que Salomão disse.